Boa noite, como é que você tá? Eu sou o Dr. Murilo Oliveira, sou especialista em reprodução humana e o tema da live de hoje vai ser endometriose, protegendo sua fertilidade para realizar o sonho da maternidade. Eu tenho um propósito profissional, como eu falei, eu sou o Dr. Murilo Oliveira, especialista em reprodução humana e meu propósito é ajudar pessoas a construir famílias porque a família ela vem antes do filho, ela já existe, o filho ela vem para fortalecer. Então a gente sempre tem esse foco de fortalecer a família, a base de tudo, né, e agregar nesse casal, independente do filho, obviamente que o filho vem para somar sempre. Para a live de hoje, né, endometriose, protegendo sua fertilidade para realizar o sonho da maternidade. A gente vai convidar uma pessoa super especial, uma amiga, uma pessoa que trabalha com reprodução humana comigo no Verum, a doutora Leilane. Deixa eu convidar ela aqui para entrar na nossa. Conhece alguém que tem endometriose, já encaminha essa live, já convida para participar aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida, posta aqui na interrogação. Leilane, um prazer enorme ter você aqui para a gente discutir esse tema que é tão especial. Para quem não conhece, Leilane é fertileuta também, trabalha com a gente, amiga e irmã, uma parceira de todo dia aí na luta para ajudar os casais a construírem suas famílias. Leilane, eu vou deixar você falar um pouquinho sobre você, se apresentar, falar um pouquinho da atuação profissional. Pode ficar à vontade. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Murilo. Obrigada pelo convite. É, eu trabalho, sou gineco, né? Sou ginecologista, trabalho com minha subespecialidade é reprodução assistida, endoscopia ginecológica, mas atualmente eu faço só reprodução assistida e ginecologia, há mais ou menos 11 anos. Também trabalho no HMIB, que é o hospital público que oferece esse serviço de reprodução assistida, sou preceptora da residência médica de reprodução assistida. E é isso, assim, a gente trabalha realmente em conjunto, temos objetivos em comum de ajudar os nossos casais a completarem as suas famílias, a realizarem esse sonho, mulheres a preservar a sua fertilidade e tentando tornar esse caminho aí mais leve, oferecer mais conhecimento para os nossos pacientes também, porque é importante, isso facilita muito todo esse processo. É bem interessante, Helene, assim, uma jornada, né, voltada para a reprodução, o foco todo, né, profissional. Isso é muito importante porque a gente acaba estudando muito sobre isso, e isso permite a gente se diferenciar, né, dos outros profissionais, às vezes, que fazem uma gama de coisas. Então, isso é um grande diferencial nosso profissional. Fechando Março Amarelo aí, né, o mês da endometriose, conscientização, a gente vai falar sobre um tema que é tão relevante, que é a preservação da fertilidade, né? Na verdade, uma proteção da fertilidade para que as mulheres consigam, né, no momento oportuno, realizar o sonho da maternidade. E já adiantando, né, uma primeira ferramenta que a gente tem é controlar a doença. Né? Antes de pensar, às vezes, em preservar a fertilidade, manter o controle da endometriose. Ontem, por exemplo, a gente fez uma live, né, sobre como controlar essa doença e eu convidei uma amiga minha baiana, né, ela tem endometriose, ela fez 5 FIVs, né, e nessa jornada ela é gineco, ela trabalha com contracepção, e descobriu a endometriose quando estava nessa jornada para tentar engravidar, porque achava que as cólicas eram normais, que as dores no ciclo menstrual eram normais. Então, assim, é importante ter o diagnóstico precoce de uma doença que é tão prevalente, manejar de maneira adequada, porque quando a gente bloqueia a evolução, ou retarda a evolução dela, a gente também está protegendo a fertilidade dessa pessoa, né? Quanto mais a doença avança, mais ela comete órgãos ali na pelve e pode acabar impactando negativamente a fertilidade. Já falando de como a endometriose afeta a fertilidade, Leilane, fala um pouco para a gente aí como é que ela afeta a fertilidade diretamente, indiretamente, enfim. Então, a endometriose ela consegue assim atrapalhar de muitas maneiras, né? Além da só explicando, mas imagino que as nossas
nossa audiência já saiba disso um pouco. O endométrio, né, esse endométrio dessa mulher que tem endometriose, ele é diferente, ele tem algum componente diferente que faz com que ele consiga se implantar fora, né, da cavidade uterina, que é onde ele naturalmente deve estar, e proliferar ali. E a presença desse tecido, né, fora do nosso útero, ali na pelve, causa uma reação inflamatória, e isso vai causando aderências pélvicas. Então, um dos locais mais frequentes de implante é ali atrás do útero, ali na altura dos ligamentos uterossacros, por exemplo. Então, um órgão, por exemplo, o intestino é para estar solto na pelve, os ovários devem estar móveis na nossa pelve, e aí, por conta dessa reação inflamatória, a gente tem um órgão adere, gruda no outro. Então, a gente tem distorção anatômica importante. Então, um ovário que está grudadinho atrás do útero, uma trompa que perdeu a mobilidade que ela precisa ter para conseguir captar aquele óvulo, né, que foi liberado do folículo. Então, um dos meios é essa alteração anatômica. A gente tem alteração de contratilidade uterina. Existe muita associação de endometriose com adenomiose, que é quando esse tecido penetra no músculo do útero. A gente percebe que existem alterações da contratilidade uterina. O útero ele tem padrões de contratilidade a depender da fase do ciclo em que a gente se encontra. Tudo isso para favorecer inicialmente o encontro do óvulo com o espermatozoide e depois para favorecer essa implantação embrionária, a migração do embrião que foi formado ali na trompa para se implantar na cavidade uterina, e esse útero ele precisa relaxar após a ovulação para que haja a implantação embrionária. Então, existe uma alteração desse padrão de contratilidade também. A gente tem alterações imunológicas. Então, além disso, essa alteração inflamatória que também ocorre pode favorecer a perda mais acelerada dos nossos folículos. Nós mulheres nascemos com uma determinada quantidade de folículos e, naturalmente, ao longo da nossa vida, vamos perdendo. Algumas coisas aceleram essa perda, e uma delas são essas condições inflamatórias, como a endometriose. E se a gente tem endometrioma, que é um cisto de endometriose dentro do ovário, a presença do endometrioma por alterações também inflamatórias, mas vasculares, porque ele cresce naquele tecido, também acelera essa perda folicular. Então, assim, ela é muito traiçoeira e ela consegue atrapalhar a gente de diversas formas, aí, do ponto de vista da fertilidade. Eu achei engraçado, Leilane, eu nunca tinha assim, parado para prestar atenção nesse termo. Ela atrapalha a gente de diversas formas É e ela muito, literalmente atrapalha muito, né? Atrapalha muito. muito. A gente que está acostumado a fazer tratamentos com pacientes com endometriose, a gente também vê que ela parece impactar a qualidade do óvulo. Então, às vezes, vem uma mulher que tem endometriose, né? Que tem uma boa reserva ovariana, uma boa quantidade de óvulos, de folículos, a gente faz até uma boa captação, uma boa coleta, tem aí 10, 12, 15 óvulos maduros, mas o resultado no laboratório, frequentemente dessas pacientes, é abaixo do esperado. Então, era esperado formar 4 a 6 embriões, ela forma 2, forma um embrião, né? Então, isso É verdade. acaba impactando muito negativamente, né? Tem Teve até um estudo, né, que só te interrompendo, assim, em que a gente se perguntava se a presença do endometrioma poderia atrapalhar a qualidade do óvulo, se aqueles óvulos daquele ováriozinho que tinha endometrioma, eles eram de pior qualidade em relação ao outro ovário que não tinha endometrioma, mas comparando com a mesma paciente, né, a paciente tem endometriose. E eles viram que não havia diferença pela presença do endometrioma, mas a gente sabe realmente que esses resultados para as pacientes com endometriose são diferentes, e a gente sabe também que a resposta à estimulação ovariana é diferente. Elas naturalmente já têm uma reserva ovariana mais baixa, quando a gente compara as mesmas faixas etárias de uma paciente com endometriose sem, por essa perda mais acelerada, e a resposta é diferente ao tratamento, né? Assim, a gente tende a ter uma resposta inferior. Então, é muito angustiante para a gente também ter que lidar com essa situação.
É uma atenção, principalmente a gente que é bem empático, a gente vive o tratamento dos pacientes, então a gente também sofre junto, e É, comemora junto, quando tem que comemorar, né, nessa jornada como um todo. A endometriose, ela afeta também alguns segmentos da fertilidade, né, que às vezes não são acessíveis para a gente. Por exemplo, né, a trompa, fisiologicamente, ela faz movimentos contráteis e ela tem cílios que auxiliam tanto na progressão dos espermatozoides como no retorno do embrião para o útero, né? E frequentemente essas pacientes com endometriose pode ter esses dois fatores acometidos. Qual é o inconveniente? A gente não tem nenhum exame para avaliar isso, né? Então, às vezes, é aquela paciente que tem uma endometriose, e que quando a gente avalia o resto todo, tá tudo normal, né? E aí a gente, às vezes, acaba tendo uma inferência desse acometimento pelo tempo de tentativa da paciente, está tentando tem 2, 3 anos, às vezes uma paciente jovem, então acaba que por exclusão a gente acaba atribuindo, ao acometimento desses fatores. Então, assim, por se tratar de uma doença que acomete, que atrapalha a gente de diversas maneiras, né? Um contexto muito interessante é justamente fazer a preservação da fertilidade, né? E quando a gente fala de preservar a fertilidade, muitos pacientes acreditam que é simplesmente ir numa clínica e congelar óvulos. E a gente sabe que a gente trabalha esse conceito de que a preservação da fertilidade, na verdade, é quando um paciente vai num serviço com o objetivo de guardar uma chance real de gravidez para o futuro. Se ela vai fazer um tratamento, dois tratamentos, se vai congelar óvulo, se vai congelar embrião, né? Isso faz parte da estratégia como um todo. E aí a Leilane fala um pouquinho para a gente, né? Dos objetivos de preservar a fertilidade, alguns contextos que algumas mulheres podem ter para pensar em preservar a fertilidade. a gente pensa na preservação de fertilidade para pacientes com endometriose na verdade, assim, a preservação de fertilidade é diferente, por exemplo, da FIV, né? Na maioria das vezes a gente não tem indicação clínica, mas essa, ter endometriose ou precisar fazer uma cirurgia de endometriose por algum motivo, né? Por sintoma, por acometimento de órgãos que são importantes, é uma indicação clínica de preservação de fertilidade, né? É diferente de uma outra circunstância em que a paciente quer preservar a fertilidade porque deseja adiar a maternidade, enfim, né? Quando não existe essa indicação formal clínica, um desejo da paciente. Não que nessa circunstância não seja um desejo também, mas a gente recomenda, né, que se faça exatamente por esse impacto da doença na nossa função ovariana e na nossa reserva ovariana. Então, quando a gente observa pacientes a gente diagnostica, né, no consultório, a paciente tem endometriose, a gente vai acompanhar essa paciente mais de perto, ela não tem objetivo, ela não vislumbra ali um futuro ainda, assim, no futuro próximo, gravidez, essa paciente ela deve considerar fortemente, né, se ela deseja no futuro, se isso é uma possibilidade para ela, se ela tem dúvida se quer ou não ser mãe, ela deve congelar os seus óvulos, né, o mais cedo possível, né, quanto mais cedo, melhor. Não temos idade limite a princípio, claro que a partir de 42 anos, mais ou menos, a gente já vai, né, pensar em todas as chances a partir desses óvulos, mas o quanto antes ela consiga congelar melhor. Uma outra situação seria quando a gente tem indicação cirúrgica, né? Inclusive no último guideline, que é uma publicação que a gente faz recomendações para diversas situações de pacientes com endometriose que a gente no guia mesmo, no último guideline ele recomenda que a gente indique o congelamento de óvulos ou de embrião, a preservação de fertilidade, quando essa paciente vai ser submetida à cirurgia. Por quê? Porque a presença da endometriose causa um dano, mas a cirurgia também pode causar dano aos ovários, por mais habilidoso que seja esse cirurgião ou essa cirurgiã, né? A gente, no momento da cirurgia, se utiliza energia, uma reação
disfunção metabólica, de aquele trauma, se essa paciente tem endometriomas ovarianos e existe uma indicação de se abordar esses endometriomas ovarianos, a cirurgia por si só, por melhor que seja, por melhor técnica que seja realizada ali no momento da cirurgia, quando você retira aquele endometrioma, porque é um cisto que tem uma cápsula, então você retira aquela cápsula, você também retira folículos. Então, principalmente nessa situação, é muito recomendado que se congele óvulos ou embriões, que se preserve fertilidade. Existe uma outra situação que, na verdade, é o contrário, que é quando a gente precisa fazer fertilização in vitro, a gente não consegue ter acesso aos ovários, tamanha a distorção anatômica ali naquela pelve, e aí, antes de fazer a fertilização in vitro, a gente precisa ir para a cirurgia para deixar aqueles ovários numa posição que sejam acessíveis à coleta dos óvulos de forma segura, né? Então, assim, É, tudo isso é abordado de uma forma muito individual. Assim, a gente tem o nosso olho de ecografista, né, Murilo, que a gente gosta de olhar, de ter ali, de estar junto, olhando e vendo se aquele ovário é possível de ser acessado, se na hora da captação vai ser seguro, mesmo com aquele endometrioma na frente. Então, a gente tem esse cuidado, assim, né, minucioso de ficar observando todas essas nuances das nossas pacientes. com certeza, até porque isso no final das contas, né, vai fazer toda a diferença lá no final, né? Os tratamentos eles têm um custo relativamente elevados, né? Então, digamos que cada óvulo vale ouro para a gente faz o máximo para sempre extrair o máximo do potencial de cada paciente, né? Com certeza. Achei interessante porque você segregou basicamente aí três grupos, né, de pacientes. O primeiro, né, aquelas mulheres que têm endometriose, às vezes fazem bloqueio, usam anticoncepcional, e não querem engravidar agora e pensam em postergar a gravidez porque quer acabar uma formação acadêmica, quer realizar alguns sonhos, quer viajar e assim a gente sabe que menino pequeno prende a gente, né? É uma prisão positiva, mas não deixa de ser uma prisão. É, então, fazer a preservação da fertilidade social, que a gente chama nesse contexto, é muito importante, né? E aí vem o contexto, nesse grupo, da avaliação. Porque quando chega uma paciente assim, falando, doutor, eu quero congelar óvulos porque eu quero engravidar lá na frente. A gente pensa nesse congelamento como um plano B, no sentido de, quando ela for tentar engravidar, ela vai tentar espontaneamente, caso não consiga, ela vai ter óvulos jovens. Apesar da literatura não falar assim, de maneira muito direta, eu sugiro, né, essas pacientes congelarem preferencialmente até os 32 anos, por um simples motivo, né? Aos 32 anos é quando a fertilidade feminina ela começa a cair, mesmo que de maneira mais leve, ela cai mais acentuada a partir dos 35. Como essa Uhum. paciente com endometriose tem um fator por si só que impacta negativamente na qualidade, pode acelerar esse processo de perda, é um número cabalístico, né, que eu sugiro para as pacientes para elas terem um alvo, né? Eu falo que mais importante também do que a preservação é a avaliação, porque existe um espectro muito grande de pacientes. Tem pacientes com endometriose que têm muitos folículos, então, às vezes, essas pacientes a gente pode postergar um pouco mais. Tem paciente com endometriose com baixa reserva ovariana, com uma pequena quantidade de folículos. Essa a gente, às vezes, tem que ser um pouco mais agressivo no contexto da preservação da fertilidade, né? Eu sempre gosto de oferecer também, né? A gente sempre gosta de rotina, uma avaliação de outros fatores. Por exemplo, essa paciente não quer engravidar agora, mas tem endometriose, que é um fator de infertilidade, ela é casada. Às vezes, 30% dos casais existem a mais de um fator. Então, pode ter um fator masculino associado e ela vai precisar de FIV independente lá no futuro. Ela pode ter, além da endometriose, uma obstrução tubária. Então, os fatores podem coexistir e faz parte do aconselhamento reprodutivo. Então, antes do congelamento, vem o aconselhamento com o especialista. E eu sugiro ter esse Uhum. momento antes dos 32 anos. Doutor, mas eu estou usando anticoncepcional e eu vi no Dr. Google, no chat GPT,
que o anticoncepcional influencia no meu recrutamento. O que que eu sempre falo? Eu gosto de fazer uma avaliação do jeito que está. Se a paciente tem uma boa quantidade de folículos ali, mesmo usando anticoncepcional, ela tem uma boa reserva, ponto. Se ela tem, né, uma contagem muito abaixo, aí a gente pode discutir, suspender transitoriamente o anticoncepcional, usa e orienta outros métodos, porque o objetivo nessa paciente não é engravidar agora, né? E faz a contagem num período mais fidedigno para que a gente possa fazer o aconselhamento adequado para essa paciente, né? Então, esse foi o primeiro grupo. O segundo grupo eu costumo falar que é uma preservação mais terapêutica, porque a paciente vai ser submetida a um risco, a uma cirurgia, provavelmente ovariana, para retirar um endometrioma ou aderências, e na cirurgia por si só, tem risco da paciente perder o ovário. Né? Então, eu nem falo necessariamente a questão de retirar o endometrioma e vai sair invariavelmente um pouco de tecido saudável do ovário, como você falou muito bem. Costumo falar que a diferença do bom cirurgião para o mau cirurgião é que o bom cirurgião, o impacto é menor, e o mau cirurgião, o impacto no ovário vai ser maior. Mas acidente, digamos assim, cirúrgico, intercorrência cirúrgica pode acontecer com qualquer um, e a paciente acabar perdendo o ovário, principalmente aquelas que têm endometrioma bilateral. Então a gente faz isso porque se ela perder os dois ovários, ela tem a possibilidade de engravidar com óvulos próprios. Se ela perder os dois ovários e não tiver feito o congelamento antes, ela só pode engravidar com óvulos doados. Então ela perde a oportunidade de ter um filho com a própria genética. Então, esse congelamento que eu chamo de terapêutico, né, eu costumo ser um pouco mais incisivo, né, nessas pacientes que vão fazer alguma cirurgia. E o terceiro grupo são aquelas pacientes que têm alguma distorção anatômica tão grande que vai prejudicar o congelamento. Então a gente sugere a cirurgia antes para facilitar de fato o nosso procedimento, né? E aí extrair o máximo do potencial de cada um. Leilane, uma coisa muito interessante, né? E assim, eu falei da questão do anticoncepcional, da reserva. Frequentemente, essas pacientes que estão com controle da endometriose, elas chegam para a gente com algum método contraceptivo, geralmente hormonal, né? Como é que você faz ou como é que você maneja essas pacientes para fazer a preservação, para iniciar o ciclo? Murilo, assim, é importante que a gente fale e acalme as pacientes, porque elas chegam também com a sensação de que se elas ficassem usando anticoncepcional por um curto período de tempo, sem nenhum método hormonal bloqueando a menstruação, elas têm a impressão de que a endometriose ela vai avançar muito e que elas vão ser muito prejudicadas. Então, assim, é importante que a gente também explique e tranquilize, né, as nossas pacientes, porque não é, a gente costuma suspender a pílula, por exemplo, porque a gente sabe, quando a gente está congelando ovos, a gente quer ter uma ótima resposta, a melhor resposta possível que aquele ovário pode dar para a gente. E quando a gente usa a pílula, por exemplo, né, o contraceptivo oral, injetável, algum tipo de bloqueio hormonal sistêmico, a gente tem um bloqueio ovariano, né? Tanto que algumas vezes, quando a gente faz a contagem de folículos, essa contagem ela pode estar reduzida, como você explicou. E isso pode ter relação somente com aquele período transitório do uso anticoncepcional, quando a gente suspende a reserva, o ovário sai daquele bloqueio e tem uma contagem folicular normal ou até elevada. Então, é importante que a gente suspenda por um período, né, em torno de 2 ou 3 ciclos, sem a pílula, e então inicie a estimulação ovariana para que esse ovário possa, então, responder, né, com todo o potencial que ele pode ter. E explicar para essa paciente que ficar 2 ou 3 meses sem esse bloqueio não vai fazer com que a endometriose avance muito, assim como fazer a estimulação ovariana não vai fazer com que essa endometriose avance, porque é um outro receio que elas também têm, né? Porque tem
aquele mito de que existe uma bomba, que elas vão usar muitos hormônios, uma bomba hormonal, e que não é verdade, de fato, assim, é uma elevação transitória dos níveis de estradiol durante o estímulo, que é um período curto de tempo, em torno de 8 até 14, 15 dias, então não é tanto tempo assim, né? Para que seja tão significativo, para que haja piora da endometriose, se a paciente tem mioma, aumento de isso não acontece por conta da estimulação ovariana. Então, não tem problema suspender, a não ser que seja uma paciente muito sintomática, que sofra muito com as suas menstruações, né? E ainda assim é algo que a gente tem que considerar fazer, né? Ou às vezes pensar em outro tipo de bloqueio da menstruação, como guidelines sugerem, inclusive, o uso do DIU com progestágeno, Dilmirena, que é a gente pode lançar a mão dessa medida como forma de tratamento para os sintomas dessa paciente. A gente não pode garantir que, usando o medicamento hormonal, usando o DIU com progestágeno, essa doença não vai evoluir, mas é uma medida que a gente tem nas nossas mãos para tentar contornar a situação e acompanhar da melhor forma possível. Mas usar o anticoncepcional, bloquear a menstruação, não garante que a endometriose não vai progredir. Então, isso tem que ficar claro para ela, para que ela não fique insegura ao fazer o tratamento. Com certeza. Eu costumo, quando as pacientes questionam isso, né, falar que os protocolos, eles têm segurança, né, então tem estudos, ninguém faz nada na base do achômetro, e a gente faz essa estimulação, por exemplo, em pacientes que têm um diagnóstico de câncer de mama e que esse câncer é alimentado por hormônio. Então, quando a gente fala isso, vai, nossa, então uma paciente com câncer também faz? Faz, né? Então, às vezes, isso dá uma segurança maior. E aquela velha pergunta, Leilânia, muitas pacientes com endometriose usam DIU medicado? Tira o DIU ou não precisa tirar o DIU? Pode deixar ele lá no quietinho no canto dele, faz a estimulação e faz a coleta. Normalmente, na grande maioria das pacientes, o DIU não atrapalha, né? Então, a gente estimula com o DIU mesmo aquelas pacientes, por exemplo, que estão em amenorreia, que não menstruam. Então, a gente busca a fase do ciclo em que ela está, no momento ideal, em que os folículos estejam ali mais sincrônicos, para iniciar a estimulação. Tem a exceção daquela paciente que tem uma reserva boa, mas não está respondendo, e a única coisa que existe ali que possa estar interferindo, seja o Mirena, né, o diclofenac, tem. Mas isso é raro, você indicar a retirada do DIU porque ele possa estar atrapalhando. Então, via de regra, deixa o DIU quieto no canto dele e a gente cuida dele, ele é nosso aliado nesse caso. Com certeza, até porque o objetivo não é engravidar agora, né? A gente não quer Não, uma então, gravidez. A gente não eu quer tive uma uma gravidez paciente aí que no meio do engravidou desse. processo. Pois é. Eu tive uma paciente que É, recebeu anticoncepcional, aí falei para ela, eu digo, veja, cuidado, né? Juízo. E aí, 2 meses depois, ela falou, opa, minha menstruação está atrasada. Opa, vamos fazer um beta. Ela, ai, doutora, mas aí ela já estava namorando há muito tempo, ficou super feliz. E ela mesma não, o que Deus exatamente viveu manda a esse gente período. agradece. Não. E ela veio congelar óvulo, porque a irmã tinha história de suficiência ovariana prematura, né? Já acompanhava comigo. E aí ela falou, não, deixa eu ir então para avaliar. Ela já estava com a reserva mais baixa, então engravidou a irmã e engravidou ela também. Amém. É bom que a família vai ter aí primos, né, crescendo juntos. Junto. É, é importante também mencionar, né, geralmente as pacientes com endometriose, elas sofrem de cólica, sofrem de dor, e às vezes nesses 2 ou 3 meses que a gente espera para ter melhores ondas de recrutamento, que existem outras maneiras da gente controlar a dor, né? Por exemplo, a acupuntura é uma coisa que além de beneficiar o nosso processo, é uma forma não farmacológica de controle de dor. E as pacientes Sim. geralmente respondem muito bem, né? Mudança de hábitos nutricionais é algo que influencia também nessa questão da dor. Atividade física regular também é algo que beneficia os pacientes nesse contexto. Então, existem métodos, né, e maneiras
que a gente pode ajudar e auxiliar a paciente para ela não voltar aquele sofrimento de sentir cólicas intensas, né, no período menstrual, ou tentar pelo menos controlar esses sintomas aí como um todo, tá? Inclusive, a É, gente usa um anti-inflamatório antes da menstruação, também alguns dias antes, dá uma ajuda, né, previamente, diminui o fluxo, melhora a cólica também. Fisioterapia pélvica, porque essas mulheres que têm dor pélvica crônica, elas têm um padrão de contração ali no assoalho pélvico diferente que vai retroalimentando a dor, né? E aí, quando você faz a fisioterapia, existem alguns fisioterapeutas, inclusive aqui em Brasília, que trabalham só com endometriose. Eles têm um trabalho muito legal, assim, de melhorar, soltar aquela musculatura, e isso melhora muito pareunia, cólica, dor pélvica no geral. Então, eu costumo também, além da acupuntura, que eu gosto muito, eu gosto de mandar para fisioterapia. E aí eu passo assim, sei lá, não sei nem se metade da consulta falando sobre hábitos de vida, alimentação, meditação, dou dica de Netflix, de aplicativo de meditação, tem coisa no Netflix também de meditação, ensinando a meditar. Então, eu fico assim, horas assim, explicando, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que faz muita diferença, assim, para tudo na vida, né? Mas para quem tem dor crônica, para quem lida com doenças crônicas e para quem está lidando com esse tipo de tratamento, ou para preservar a fertilidade, ou para engravidar mesmo, assim, precisa é, controlar, precisa conseguir controlar suas emoções. Acho que a meditação também é um aliado super importante. não, com certeza. A gente vê o resultado na prática, né? Quando os pacientes retornam, né, e voltam, digamos assim, já em outra vibe, já com outra mentalidade. Nossa, doutor, eu não poderia imaginar que uma coisa tão simples às vezes faz tanto impacto, né? No dia a dia, no contexto. A gente vive num mundo que está sempre acelerado e às vezes desacelerar e saber desacelerar é muito importante, né? Até porque as nossas emoções elas influenciam no orgânico, elas influenciam nos processos orgânicos que a Muito. gente tem na sintomatologia. Então, isso é muito importante. Leilane, você mencionou algo interessante, me veio, né, um conceito na cabeça que é importante a gente trabalhar com o pessoal. Da paciente que tinha endometriose, que foi ia fazer congelamento, mas acabou engravidando nesse processo. Ou seja, ela tem um fator de infertilidade, mas ela não tem infertilidade, né? E muitas Uhum. mulheres com endometriose acham que não vão engravidar, né? Eu já escutei relatos de pacientes que falou, doutor, eu fui no ginecologista geral uma vez, e assim, minha endometriose é bem avançada, e aí ele olhou o exame e ele falou bem assim, a minha filha, assim, eu acho que nem Deus aí para ajudar para fazer você engravidar. Eu já Aí fico ela logo fala, zançada, né? Com a pois pessoa que é. fala um negócio desse com a paciente. Aí ela tomava anticoncepcional assim na cabeça dela para evitar engravidar. Ela falou: se eu não vou engravidar, eu vou parar. Pã, no segundo mês engravida, né? Então, digamos assim, o mal que foi feito para ela que foi uma gravidez não planejada, né? Uma gravidez não planejada. Então, comenta um pouco para a gente a diferença de fator de infertilidade e infertilidade. Gente, assim, a gente, quando faz o aconselhamento reprodutivo, a gente busca possíveis situações que possam levar à dificuldade para engravidar. Então, a endometriose é uma delas. A baixa reserva ovariana é uma delas, mas ter essas condições não significa que a gente não vai conseguir engravidar. Então, metade das mulheres que têm endometriose conseguem engravidar, outra metade vai precisar da nossa ajuda, provavelmente. Então, nem é para ficar apavorada, porque achando que não vai conseguir ter sua gravidez espontânea, e nem ir com Deus assim, pois tá bom, agora vou usar mais nada não, e de repente fica grávida. Então, se esse não for o seu plano, talvez, né, não seja a melhor coisa do mundo. Então, se você não quer engravidar e tem endometriose, use contraceptivo. Se você deseja engravidar no futuro e tem endometriose, mas não quer engravidar agora, pense na preservação de fertilidade. Né? E se você tem endometriose e quer engravidar, tente engravidar, escute o seu fertileuta, escute o seu médico,
especialista, em que você confie, em que você tem um bom vínculo, não uma pessoa que vai dizer para você, né, como o Murilo mencionou aí, de colegas que às vezes não se colocam no lugar da mulher, da paciente, do casal, e falam dessa forma, de maneira intempestiva, sem cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado com o modo como a gente fala tudo. A gente pode falar qualquer coisa, mas a gente tem que ter cautela, a gente tem que entender que nós, médicos, estamos numa situação em que a gente tem mais conhecimento do que a paciente, então, nesse caso, o que a gente fala, a nossa palavra tem muito peso. Então, o modo como a gente coloca, o jeito que a gente fala, faz muita diferença, gente. Assim, não é fácil você ter um diagnóstico inicial de endometriose. Eu falo porque eu tive suspeita de endometriose, assim, foi muito difícil ter que pensar em mudar os meus planos. No final das contas, eu engravidei espontaneamente, mas assim, tudo passou na minha cabeça, assim, ai meu Deus, quem vai fazer minha FIV? E se não der certo? Já estava lá nos óvulos doados. Então, assim, precisa antecipar a gravidez, meu Deus, mas eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Então, tudo isso passa na nossa cabeça. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito carinho na hora de falar, sabe? Escutar as dúvidas das nossas pacientes. Então, até fugir do foco, Murilo, entrei em outro. Não, mas pode seguir aí que tá dentro Não, aqui, pode seguir. não, mas é isso, assim, eu acho que a gente, nem sei o que tu me perguntou no começo, perdi. Não, era mais para falar sobre a diferença de fator de infertilidade e de infertilidade. Ah, pronto. E assim, então assim, quando você vem na consulta e a gente encontra a endometriose, não significa que você não vai conseguir engravidar. Diferente de um casal que já está tentando engravidar, não consegue. Então temos ali, casal com menos de 35 anos, está tentando há um ano, não conseguiu engravidar. A gente encontrou a endometriose como um fator, a gente tem a abordagem, normalmente o caminho é a fertilização in vitro, né? Casal com mais de 35 anos, 6 meses de tentativa, não conseguir engravidar, é endometriose, fertilização in vitro também, né? Se a mulher nunca tentou engravidar na vida e tem endometriose, vai começar a tentar engravidar agora, então a gente vai acompanhar mais de perto, né? As tampas estão pérdidas, o sêmen do marido é normal, temos boa reserva ovariana, então tá, temos tempo para tentar engravidar? Ok, 6 meses, vamos acompanhar de perto, não conseguiu? O que você quer fazer? Sugiro ou fazer FIV, ou congelar ovo, ou congelar embriões, caso esse casal ainda não esteja convencido, né, do tratamento. Mas a gente tem que deixar muito claro que tempo é ovo, ovo é chance de gravidez. E tem que ficar, não apavorar ninguém, não é terrorismo, pelo contrário, né? Quantas pacientes a gente acompanha e tem gravidez espontânea? Mas a gente tem que ter muita cautela nesse acompanhamento e não deixar o tempo passar demais, porque a gente pode perder o time. Com certeza. Tem uma, assim, uma sugestão, isso é sempre individual, né? Mas tem um trabalho que sugere que mulheres até 34 anos tenham congelado, por exemplo, entre 11 e 15 óvulos, mulheres aí de 35 a 37, de 15 a 19 óvulos e de 16, desculpa, a 20 óvulos, e de 38 ou mais que congele 21 ou mais óvulos, né? E aí, o grande X da questão do congelamento é que, com o passar do tempo, a reserva da mulher reduz. Então, às vezes, uma mulher de 30 anos, ela tem uma reserva suficiente para atingir aquele alvo ali de 11 a 15 óvulos e assim ter boas chances de gravidez no futuro. Como eu falei, o objetivo do congelamento é guardar uma chance real de gravidez no futuro. A mulher, às vezes, de 40, que tem uma baixa reserva ovariana, tem ali 4, 5 folículos antrais, para congelar mais do que 21, ela precisaria fazer 5, 6 tratamentos, né? Então, isso é algo que é importante ser discutido, porque quando a gente fala congele o quanto antes, é porque a gente pensa na quantidade ideal, na qualidade que esses óvulos têm e no financeiro da paciente.
olha a diferença entre fazer um tratamento ou fazer 6 tratamentos, né? Financeiramente existe uma diferença aí muito grande, né? Existe uma diferença muito grande. E Leilani, fala pra gente, você chegou a mencionar, né, do congelamento de óvulos e de embriões. Fala um pouco pra gente da diferença entre eles e das vantagens e desvantagens dessas duas modalidades de preservação. Eu sempre explico assim, que quando você está congelando óvulos, você preserva mulher, sua fertilidade. Né? O óvulo ele é só seu. Quando você congela embrião, o embrião é do casal, então você está preservando a fertilidade do casal. Né? Então, numa situação de divórcio, por exemplo, a gente fica num dilema, porque aquele embrião é do casal. E não temos, se a gente não congelou o óvulo também, a gente não tem óvulo daquela mulher. E no final das contas, é a mulher que, de forma mais intensa, né, evidente, perde a sua reserva ovariana, perde os seus óvulos, perde a qualidade dos seus óvulos com o passar do tempo. O homem, hoje a gente sabe também que a idade impacta, né, principalmente ali acima dos 45 anos, temos algumas doenças relacionadas com o avançar da idade paterna, mas não é tão evidente, tão intenso e tão importante como acontece com a gente, conosco. Então, assim, quando a gente congela óvulos, a gente está mais distante, temos um funil até a gravidez, né, até termos o bebê em casa. Esse funil começa com a nossa contagem de folículos ali. Então, a gente precisa estimular aqueles folículos que foram disponibilizados para aquele mês, né? Esses folículos precisam crescer, nem todos crescem. Desses que cresceram, quando a gente vai captar, a gente quer captar óvulos maduros. Nem todos têm óvulos maduros. Então, quando eu congelo os óvulos maduros que a gente conseguiu captar, e eu vou desvitrificar esses óvulos futuramente, eu tenho também uma perda, né, que é pequena, mas é um pouquinho maior do que quando eu descongelo embrião, porque eu estou lidando com uma célula, e uma célula é mais frágil do que um embrião, que já é um aglomerado de células. Então, depois disso eu preciso, depois de descongelar, esse óvulo precisa fertilizar, depois ele precisa se multiplicar, aquelas células precisam se multiplicar e virar o embrião. Então, nesse processo, a gente tem a nossa média, a gente tem as estatísticas que a gente explica para paciente, mas cada paciente é individual. Então, a gente pode ter uma paciente que fertilizou todos os ovos e teve uma taxa altíssima de blastulação, mas a gente pode ter um paciente que fertilizou mal e que teve uma taxa baixa de blastulação e que saiu da curva. Né? Então, quando eu congelo o embrião, eu já estou mais próximo do resultado final. E se a gente congela um embrião que é analisado previamente, que é feita a biópsia embrionária, eu já estou mais próximo ainda do resultado final. Então, se eu sei, por exemplo, que essa mulher congelou 4 embriões euploides, a gente sabe que ela tem uma taxa, uma chance de gravidez cumulativa aí próxima, 98% mais ou menos, uma chance alta, né? Então, eu fico mais próxima do meu resultado final e de dizer assim, olha, suas chances, a minha estatística fica mais próxima da realidade, é mais seguro, né? Nesse sentido, do resultado. Mas é menos seguro porque casamentos acabam e a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, o ideal dos mundos é aquela mulher que congelou óvulo, mas aquela que já tinha, se ela tinha um parceiro, ela congelou muitos óvulos e também congelou embrião. O estímulo dela foi suficiente para as duas coisas. Pois tem essa última possibilidade também, né? Então, assim, quando a gente pega uma paciente que é jovem, que tem uma boa reserva ovariana, às vezes a produção dela de óvulos num ciclo é tão bom que a gente pode congelar óvulos para preservar a fertilidade dela, e ela consegue, né? Se ela for casada, tiver um relacionamento estável aí de longo prazo, a gente consegue juntar com o espermatozoide e né, e evoluir para embrião, né? Tem alguém já falando aqui, ó, 3 filhos com a doutora Leilani, minha bebê já já nasce, hein? Tem alguém chegando aí, coleguinha da Malu, tá? Futura coleguinha É a da Maria Malu. Dulce, a Madu.
Ah, maravilha, maravilha. É, é legal a gente ver esses relatos, né? É muito bom. Eu acho que é o combustível para fazer a gente continuar se esforçando todos os dias. É, então, quando a gente faz, assim, você falou muito bem sobre isso, né? É sempre um passo a passo na reprodução e sempre no próximo passo os números eles vão reduzindo. Existe a estatística, mas eu costumo falar para os pacientes que nenhum paciente é uma estatística. A gente geralmente pode ser acima da estatística, pode ser abaixo, ou pode ser na média, né? Ou pode ser na estatística, a gente nunca vai saber. E a gente sempre tenta compensar nossas incertezas com quantidade. Então, cada vez que a gente para num passo anterior, a gente quer mais para compensar nossas incertezas, né? Por exemplo, uma mulher que tem 3 óvulos congelados, né? Eu tenho 3 óvulos maduros, é um número grande ou um número baixo? É um número baixo. Mas se ela juntar com o espermatozoide e formar 2 embriões, né? Pô, peraí, já teve uma blastulação, um percentual de formação de blastocisto acima da média. E se ela biopsiar e os dois forem euploides? Pô, ela tem 2 embriões euploides, né? Então, um número que deixava a gente muito inseguro de 3 óvulos maduros se converteu em 2 chances reais de gravidez, né? Então, existe, né, uma montanha russa. Eu costumo falar para cada paciente, existe um alvo e a gente tem que chegar o mais próximo possível, mas cada um respeitando suas limitações aonde você consegue chegar, né? Geralmente, paciente jovem, eu tenho uma tendência muito grande, né, a sugerir fazer congelamento de óvulos. Já tive paciente sem endometriose, né, que fez uma preservação da fertilidade com 31, 32, formou embrião na época. Terminou com o marido aos 40, 40 e poucos anos. Arrumou um novo parceiro, precisou fazer tratamento, mas a reserva já não estava muito boa. Então ela tinha embrião congelado do ex-marido lá atrás e precisou fazer tratamento com óvulos doado agora depois dos 40, né? Então, assim, teve filho, mas não foi com a própria genética. Não estou aqui para falar mal do processo de ovodoação, muito pelo contrário, isso permite muitos casais superarem barreiras biológicas, isso permite mulheres engravidarem, ter seu filho, fortalecer suas famílias, mas entre ter um filho com óvulos doados e ter um filho com óvulos próprios, óbvio que a preferência é sempre ter com óvulos próprios, né? Principalmente tendo embrião congelado seu, né? Dói, Que dilema difícil, que né? situação Dói, difícil. dói. Nossa. Mas é a parte na consulta que quando a paciente vai com o parceiro, eu falo para ela, né? E o parceiro às vezes fica com o bico torto, porque tem aquela questão do machismo, de não sei o que lá. Ah, então você está pensando em terminar. Né, eu falo, não estou falando nada, né? Eu estou aqui calado, É né? o Mas jeito também, eu o já jeito que você aborda também, vi, né? não, eu já vi Eles não esse ficam tipo de chateados, embate, não. né? Eu já vi esse tipo de embate às vezes entre casais e a paciente chegou e falou comigo já depois, falou assim, doutor, você fala com jeitinho, você fala com muita educação, mas não fala mais isso não, que já foi um motivo de conflito grande entre a gente. Eu falei, não, então tá bom, né? Fica a critério, meu papel de dar informação de maneira delicada, eu já fiz, o que vocês decidiram, né? Fica a critério. Então, assim, paciente jovem, eu tenho uma tendência a sugerir congelamento de óvulos, ou a depender da produção ou do número de tratamentos, né? Congelar óvulos e embriões, mas sempre ter óvulos congelados. Paciente, às vezes, quando tem uma idade mais avançada, 40 anos, baixa reserva ovariana, entra, às vezes, naquele exemplo que eu falei, ah, entra naquele exemplo que eu falei do número, da quantidade de óvulos, às vezes ser algo que matematicamente não vai gerar uma chance real de gravidez lá na frente. E aí a gente precisa saber. Às vezes, né, a gente pode conversar sobre a possibilidade, se for solteira, de comprar um sêmen de doador. Né? Porque o embrião a gente consegue estudar. Então, se ela fez um tratamento, formou um embrião e são todos alterados, o que é comum depois dos 40 anos, ela sabe que não tem nada guardado para o futuro, né? Mas isso é mais uma possibilidade. É mais uma
possibilidade, e não necessariamente o que a paciente deve fazer. O que ela deve fazer é individualizado. A gente está aqui para colocar as cartas na mesa, explicar o processo e cada um decide o que é melhor para si, né? Baseado no seu padrão de crença, no desejo, né, relacionado à maternidade, no número de filhos que a pessoa quer ter. Então, o número de filhos é fundamental, né, nesse processo também. Obviamente, quem quer 3 filhos e quer congelar óvulos, vai ter que congelar muito mais óvulos do que quem quer ter um, né? Então, isso é um fator decisor nesse processo como um todo, né? Existe uma questão também que é uma desvantagem relacionada ao congelamento de óvulos. Por quê? Existe o processo do congelamento e descongelamento. O embrião, eles são incontáveis células, então ele sofre menos com esse processo, né? O óvulo Uhum. é uma célula única, então ele sofre mais com esse processo. Ele vai com uma temperatura ambiente para menos 200 graus Celsius e volta para a temperatura ambiente depois. Então, se para assim, pegando uma média, para ter uma ideia, se a cada 5 óvulos maduros que a gente tem, habitualmente a gente forma 2 embriões de quinto dia, para óvulos congelados, geralmente a gente precisa de 8, né? Então, 8 óvulos maduros congelados para formar o mesmo número de embriões, 2 embriões de quinto dia. Então, a gente sempre leva em consideração isso também, né? A gente explica isso para o paciente para que ele possa definir, para que ela possa definir o melhor caminho a ser trilhado nessa preservação da fertilidade, tá? Leilani, Assim, pode ficar só à mais uma coisa, vontade. que é muito importante que elas tenham consciência de que é uma possibilidade esse congelamento, né? E que quanto antes, né, o quanto antes ela puder, né, for possível dentro do planejamento de vida dela, liberar a gravidez, ou não, porque não necessariamente ela vai precisar utilizar aqueles óvulos que estão vitrificados, né? Então, se ainda for numa idade viável, com pouco risco de alterações cromossômicas, vale a pena também tentar engravidar de forma espontânea, e talvez deixar esses óvulos congelados para o próximo filho, ou caso não consiga engravidar de forma espontânea, né? E congelar óvulos não é garantia de gravidez no futuro. Então, por isso, não, assim, também deixar para engravidar perto dos 50 anos, quando a gente já não tem a possibilidade de gravidez espontânea nem de um novo estímulo, né? É, assim, a paciente tem que ter ciência dessa decisão que ela está tomando também. Uma situação em que eu estou perto dos 50, eu estou lá depois dos 45, e eu descongelei meus óvulos, não consegui ter embrião euploide, também não consegui engravidar de forma espontânea, a opção é utilizar óvulo doado. Isso que você falou é bem interessante, porque qual a ideia, né, do congelamento? É de fato congelar a fertilidade da mulher no tempo. Então, por exemplo, se uma mulher congelou óvulos aos 30 anos e vai utilizar aos 40, a chance de gravidez daquele embrião está relacionado com os 30 anos de idade dela, né? Para falar alguns números assim e para as pessoas entenderem. Chance de gravidez na FIV aos 30 anos, aproximadamente 50%, transferindo o embrião. Aos 40 anos, aproximadamente 20%. Se uma pessoa de 40 anos congelou óvulos aos 30 e vai utilizar esses óvulos, chance de gravidez dela é aproximadamente 50%, mesmo aos 40 anos, né? Então, de fato, a ideia do congelamento é congelar a fertilidade da mulher no tempo. E ao invés, por exemplo, de receber óvulos doados, se for o caso, ela doa para si própria. Então, ela foi uma doadora autóloga, que a gente chama, né? Ela doou para si próprio, né? Só que em tempos Boa, Murilo. diferentes. Então, eu costumo sempre falar e explicar dessa forma que o entendimento fica um pouco mais fácil. Por exemplo, né? Pamela não tem endometriose, né? Mas quando a gente fez o tratamento de Malu, a gente pensava e pensa em ter um segundo filho. Então a gente já fez o tratamento lá atrás, pensando em ter a Malu e preservar a fertilidade dela, já que a gente teve dificuldade e precisou de tratamento, para um segundo filho.
Então, Malu tem um irmãozinho congelado que tem quase a mesma idade dela. Já vai nascer já com a mesma, queria eu, né? Que já nascesse com uns 2 anos de idade, passasse essa fase toda de dependência, já, já nascesse mais evoluído. Não Mas o dá. irmãozinho dela, né, o irmãozinho dela tá congelado. E qual vai ser a chance de gravidez? Está relacionado com o momento que a gente congelou. Aí foi, tem uns 2 anos mais ou menos, né? Foi 22, né? Então, são coisas que a gente sempre leva em consideração para esclarecer os pacientes e para ajudar eles a definirem. Essa decisão do momento certo não é a gente quem toma. A gente está aqui para investigar, avaliar, mostrar o Ó a cenário Pamela ali, ó. Colocou a reprodutivo. carinha ali, ó. Tá vendo aí? Recado aí, tá, e Pamela vai tá ficar só prestando gravado, viu? atenção. Vai ficar gravada a live, então depois vocês me cobram. Até perdi aqui a concentração, né? É, onde é que eu tava? Me lembra aí. Eu me desconcentrei aqui totalmente, porque eu só olhei pra carinha da Pamela aqui, ó. Segundo filho, hein? Pois é, chega o Nascer criada, coração hein, palpita. Pamela? Pois é, então assim, o que a gente faz é sempre investigar os pacientes, né, mostrar para eles como é que está o contexto reprodutivo, explicar as possibilidades e ele define o que é melhor para ele. Tem pacientes que falam, não, doutor, assim, eu não quero congelar óvulos, apesar de ter escutado isso tudo, porque filho para a gente é importante, mas se a gente não conseguir espontaneamente, a gente vai viver viajando, enfim, vai fazer outras coisas e está tudo bem. É uma possibilidade. Tem pessoas que falam, não, doutor, assim, eu quero muito ter filhos, eu sonho desde a minha adolescência e eu sou filha única e eu não quero nem só um, eu quero dois, né? E isso é muito importante para a nossa união. Então, assim, são casais e são pessoas que vão trilhar caminhos diferentes. E sou eu que vou julgar isso? É a doutora Leilani quem vai julgar isso? Não, né? Quem vai tomar essa decisão é você. Agora, se você não tiver conhecimento, se você não tiver uma avaliação adequada, provavelmente você vai tomar a decisão errada e vai se arrepender lá na frente, principalmente do que você tinha possibilidade de fazer e você não fez, né? É o que eu mais vejo os pacientes se arrependendo Sabe no o que eu futuro. vejo muito também? Eu vejo muito quando casais que inicialmente falam assim, não, a gente não passa pelo aconselhamento, ou às vezes até na consulta ginecológica mesmo, assim, de rotina. E aí a gente conversa, pretende ter filho? Ah, não sei, também se eu não tiver, não vai ser problema, então por isso eu não penso em congelar ovos, porque é algo que eu sempre abordo na consulta ginecológica, né, de rotina. E, e aí, o que eu observo muito é que, assim, quando é uma decisão quando a decisão é sua, é do casal, assim, eu não quero engravidar, eu não quero ter filho, beleza. Mas quando acontece assim, não, eu vou tentar. Mas se eu não conseguir, se a gente não conseguir, a gente não vai fazer FIV, tudo bem. E não fica tudo bem, porque não foi uma decisão deles, sabe? Assim, inicialmente eles não queriam, não faziam tanta questão, assim, achavam que tudo bem se não tivessem, mas quando eles se deparam com uma circunstância que não é controlada pelo desejo deles, que não é controlada por eles, muda muito. E aí eles decidem fazer o tratamento e aquilo vira uma coisa muito importante, né? Então, assim, quando é uma coisa muito certa, e é difícil ser uma coisa muito certa essa decisão, porque a nossa cabeça muda mesmo. Eu já tive paciente que fez vasectomia, tem filhos, porque tinha plena consciência de que não, assim, que não queria ter filhos. E depois de um tempo resolveu ter, né? Precisou fazer FIV e tudo. Então, quando a decisão é externa, quando é a natureza, quando é qualquer outro fator que está atrapalhando, não é sua decisão, muda. É mais doído, sabe? Pode até ser que esse casal não recorra a FIV, mas em geral, eles, eles fazem o tratamento, porque é Hoje, diferente. isso é bem interessante, né? Porque, assim, uma coisa é a maneira que a gente pensa hoje, outra coisa é a maneira que a gente pensa amanhã, quando aparecem novas dificuldades, novas limitações, né? Eu tive uma paciente, por exemplo, que fez a inseminação intrauterina, tem 2 anos, e ela falou, ó, eu vou fazer inseminação intrauterina, já que eu teoricamente não tenho problema na fertilidade, eu vou fazer inseminação, que é um tratamento de baixa complexidade. Se não vier o filho, eu vou viver em paz, foi Deus que não quis e eu vou seguir a vida,
né? E aí voltou agora, porque, doutor, aquilo não saiu da minha cabeça, não saiu do meu coração, e eu quero fazer FIV agora, eu quero meu filho, enfim, né? Então, com o passar do tempo, as coisas de fato mudam, e eu costumo falar para os pacientes, façam o que está a seu alcance. Se você não alcança isso, não é tangível para você, não tem problema nenhum. Mas quando chega lá na frente, se você se arrepender e você olhar para trás e falar, poxa, eu tinha condições de fazer, isso vai ficar na sua cabeça, isso vai ficar remoendo e vai tirar a sua paz. Então, eu costumo falar, faça o que está a seu alcance, né? O que não está a seu alcance, né? E foge o controle, tá? E aí, É, o que não está ao alcance, que é muito importante também, não é um tratamento tão acessível, infelizmente. Mas o que eu escuto muito é assim, por que eu não fiz antes? Por que eu não tentei engravidar antes? A gente tem que se perdoar, assim, a gente tem que entender que as decisões que a gente toma na nossa vida também são baseadas nas circunstâncias que a gente tinha naquele momento, das possibilidades que a gente tinha naquele momento. Então, assim, não tem como a gente se julgar nossas atitudes do passado com a cabeça que a gente tem agora. Né? A gente tem que entender a nossa cabeça daquela época, de antes, quando a gente tomou aquela decisão. Então, se só foi possível agora, congelar os seus ovos agora, congelar embrião agora, fazer FIV agora, a gente vai lidar com agora. E se perdoar e fazer, vamos junto também, né? É muito ruim essa sensação de você ficar remoendo, né? Por isso é importante, tão importante a gente falar sempre sobre preservação de fertilidade, sobre fatores de infertilidade, fazer o diagnóstico de endometriose de forma precoce. Né? As pacientes elas demoram muito a serem diagnosticadas. E é algo que a gente diagnostica escutando a paciente, fazendo o exame físico bem feito. Né? É simples, não é tão difícil. Então, assim, é, ter bons médicos, pessoas cuidando de você é muito importante para que você tenha informação e possa tomar decisões corretas, baseadas em informações verdadeiras de pessoas em que você confie. É isso. com certeza, Leilane, que noite intensa, né? A gente falou sobre diversos aspectos aqui, né? A gente pincelou um pouquinho sobre o controle da endometriose como uma forma de proteger a fertilidade, né? Para quem quer realizar o sonho de ser mãe, a gente focou um pouco mais na preservação da fertilidade, tanto congelamento de óvulos como congelamento de embriões. A gente falou um pouco da diferença dessas duas modalidades. A gente falou sobre o que fazer para aquelas pacientes que veem o uso de contraceptivo hormonal, se tira DIU, se deixa DIU, suspende por quanto tempo, como manejar a dor nesse período, influência da estimulação na endometriose. A gente falou também sobre acupuntura e nutrição como tratamentos adjuvantes para esse perfil de pacientes. Falou, estratificou, né, grupos em potencial para preservar a fertilidade, sejam pessoas que querem postergar a maternidade e têm a doença, sejam pessoas que vão passar por procedimentos invasivos, por cirurgias. Então, eu acho que a gente conseguiu abarcar uma quantidade de conteúdo muito grande. E essa live, sem dúvida nenhuma, ela trouxe um conteúdo muito rico para quem nos assistiu e vai ficar salvo, tá? Se você quiser fazer as considerações finais, pode ficar à vontade para fazer suas últimas considerações hoje. Gente, eu queria dizer que ter endometriose não é o fim do mundo. Mais uma vez, tenham pessoas em que vocês confiem do lado, acompanhando, se for possível, se essa for uma prioridade para vocês, preservem sua fertilidade, né? Encarem isso como uma forma de libertação, mesmo de independência, o planejamento reprodutivo, tanto para gravidez quanto para não gravidez é importante, né? A gente planeja tudo na vida. O planejamento reprodutivo também é muito importante. E é isso, eu queria agradecer, Murilo, foi ótimo, adorei, né? Acho que a gente tem um perfil de cuidado muito parecido com as nossas pacientes, assim, de estar junto, de segurar na mão mesmo, de querer que seja um processo menos difícil, sabe? Assim, agradável mesmo, que a gente possa
olhar para trás, assim, olhar nosso caminho e se orgulhar, ficar feliz ali, né, do caminho que a gente percorreu. A gente quer isso para os nossos pacientes também. Então, eu achei ótimo. Obrigada pelo convite. É isso. Maravilha, Leilane. Foi um prazer enorme compartilhar esse momento com você, tá? E é um prazer enorme compartilhar o nosso dia a dia, né, de trabalho, a leveza que a gente tem, a maneira que a gente conversa, a maneira que a gente troca informações, às vezes discutindo um caso clínico ou outro, quem sai ganhando são sempre os pacientes. Obrigado a você que assistiu a gente, que está com a gente até aqui agora. O nosso objetivo é simplesmente entregar conteúdo, né, gratuito de valor para que você ajude a decidir, tomar um norte. Ah, Costumo falar que sempre as pessoas devem procurar um atendimento individualizado, alguém que olhe para você como ser humano e não simplesmente como mais um paciente e te encaixe em um protocolo. E se tem uma mensagem que eu poderia falar para você que está assistindo a gente é: viva o hoje, mas não deixe de pensar no amanhã, porque com fé em Deus ele vai chegar para todos nós. Uma excelente noite, tudo de bom, um abraço e mais uma vez, obrigado, Leilane, pela participação. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.